com, enfim, com combustível, com diária, alimentação, para realizar essas oficinas, no caso, né, aqui ou acolá. Então, a gente acabou usando os mecanismos aí possíveis para conseguir dar conta disso. Tá? Então, eu vou rapidamente, então, agradecer a presença de vocês. A gente tem aqui a professora Alzira, a professora Tânia conosco, estamos esperando mais 2 professoras que em breve provavelmente se juntam. Terminando a fala da PROAF, tem um cafezinho para vocês, né, com carinho aí que os meninos separaram e providenciaram, então tem um leitinho, um café, um chá quentinho, umas bolachas, um suco, que dá para a gente, né, aguentar aí à tarde, porque é cansativo, né. Espero que vocês aproveitem, né, e aí tirem suas dúvidas, peguem os contatos, conversem com os meninos, eles têm muita experiência, no caso aqui, com a questão orçamentária, com a questão da gestão de patrimônios, com a questão da tramitação dos processos envolvendo compras e aquisições, que muitas vezes para nós, professores, acaba sendo algo que a gente se bate um pouco, tem dificuldade, eu sei como que é ser professor de estágio probatório, o departamento enfia os projetos na gente, principalmente as semanas de estudos, né, e a gente tem que fazer uma série de coisas e que invariavelmente acabam passando por uma conversa envolvendo pedido de compra, disponibilidade de orçamento, empenho, né? Uma conversa mais ou menos envolvendo essas questões, e isso passa aí inevitavelmente pela mão da equipe da PROAF. Então, agradecer a todos vocês, espero que fiquem com Deus, que tenham um excelente trabalho. Eu volto na hora do intervalo, então, para novamente apresentar a próxima equipe, ok? Vou passar então para a professora Eliane. Então, professora, obrigada aí pela presença. Obrigada, professora Roseli, pelas palavras. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Eliane Orbos, atualmente respondo pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças, e na nossa equipe nós temos 4 diretorias, né? A diretoria de orçamento, a diretoria financeira, a diretoria de compras e a diretoria de patrimônio. Então, nós vamos contar um pouquinho da nossa rotina. A professora Roseli já adiantou um pouco, né, do nosso trabalho. Gosto quando a professora falou, inclusive, das semanas de estudos, aí o pessoal de Irati, às vezes a gente sempre conversa por telefone, tentando resolver algumas questões, porque, de fato, o professor chega novo no departamento, ou chega um secretário novo no departamento, o que o pessoal mais experiente e também mais esperto faz, né? Empurra o projeto da semana de estudos para o professor. Aí o que o professor tem que fazer? Contactar palestrantes, pensar em tudo, reservar espaço e tudo, e além disso, ele tem que cuidar de um orçamento que vai envolver, em geral, algum tipo de compra ou de contratação de algum serviço e que também precisa de um pagamento. E na instituição pública é muito diferente do que numa instituição privada. Simplesmente eu faço um pedido, ele é autorizado, eu compro onde eu quero, onde eu acho melhor, né? E é feito o pagamento. Aqui na instituição pública, um pouco diferente, né? Bastante diferente. Tem toda uma tramitação. E que muitas vezes não depende da PROAF resolver algumas situações de última hora, porque às vezes a gente não consegue resolver. Então, é para isso que a gente está aqui hoje. É uma satisfação muito grande poder contar para vocês. Não é uma formação, e eu digo que é mais um bate-papo mesmo, né? E que vocês fiquem bastante à vontade, inclusive, para interromper a gente e fazer alguma pergunta. Mas mais do que isso, mais do que se preocupar com o que a gente vai estar falando, a gente até trouxe uma fala bastante resumida, mas até para se vocês tiverem algum questionamento, vocês também fazerem. Porque mais do que uma formação, é vocês conhecerem as pessoas a quem vocês, às vezes, precisam se dirigir, né? Então, eu vou fazer um projeto da semana de estudos que soltaram aí na minha mão. Quais são as pessoas que eu preciso procurar, né? Que podem me auxiliar a fazer esse projeto, preparar o orçamento desse projeto. Eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que comprar, eu vou ter que pedir coffee break. Quem que pode me auxiliar? Quais são as pessoas? Claro que o projeto em si, faz parte da PROEC, né? Que é um projeto de extensão. Mas quando chega na parte lá orçamentária, financeira, compras, transporte, né? Que está aqui o
Carraro, que vai conversar com vocês também, que é do patrimônio, diretor de patrimônio e de transporte, então daí é com a gente, né? Então, às vezes, importante é nós conversarmos antes, inclusive, desse projeto ser realizado, ou de qualquer outra compra, de qualquer outra situação que envolva orçamento financeiro, compras, patrimônio, transporte. Né? Então, nós estamos aqui hoje para essa conversa. Nós temos aqui hoje o Sérgio, que é o diretor de orçamento, nós temos o Celso, que é o diretor de compras, e o Jefferson, que é diretor de patrimônio e transporte. Ele cuida das duas coisas. E temos também na nossa equipe a Adriana, que é a diretora financeira, que num processo de compra é a última pessoa, né? A última parte passa pela Adriana, que é o financeiro, que seria lá o pagamento. Então, daí com ela. Antes tem toda uma tramitação ainda pelo financeiro, mas lá por último, a Adriana que faz o pagamento, que autoriza os pagamentos como diretora financeira. Então, como é que nós preparamos hoje para essa conversa, para que fique bem entendido? Num primeiro momento, o Sérgio vai falar como diretor de orçamento. Por quê? Porque antes de eu fazer qualquer aquisição, antes de eu colocar um projeto para rodar, primeiro tem que fazer uma previsão orçamentária. Né? Antes de qualquer coisa, ele tem que estar previsto num orçamento. Aí, depois que eu tenho essa previsão orçamentária e tudo que o Sérgio vai falar, eu vou fazer todos os pedidos, vou fazer pedido de empenho, então vou fazer pedido de compra primeiro, se for uma aquisição, vai passar lá pelo Celso. Né? O Celso vai dizer, isso aqui é licitação, né, esse valor não pode, então tem que fazer um processo licitatório, isso aqui é compra direta, mas tem que ter 3 orçamentos, se não vier com 3 orçamentos no processo, o processo retorna, eu preciso fazer reserva de hospedagem, né, reserva no hotel para algum palestrante, faz direto no sistema, mas também é vinculado ao compras, mas faz direto, preciso fazer compra de passagem, tem que fazer protocolo, passa pelo compras, então primeiro orçamento, depois vai um pedido de compra, um protocolo, vai passar lá pelo Celso no compras, por toda a equipe dele, depois ele vai fazer o pedido de empenho, aí vai tramitar pelo financeiro, a gente vai aprovar o pedido, né? Depois, se é uma compra, se é um bem que precisa ser patrimoniado, vai passar lá pelo Jefferson, vai chegar, vai fazer conferência e depois vai fazer o pagamento. Então, por isso que a gente preparou nessa ordem. No caso de transporte, o Jefferson também vai falar com vocês. Preciso de um carro para fazer o transporte de um palestrante. Tudo isso precisa de planejamento, precisa de previsão. Precisa fazer um pedido, tem que passar lá por mim, a gente aprova, ver se tem veículo, se é possível, né? Como é que vai fazer, se isso está previsto também no orçamento de vocês, da semana, enfim. Aí vai passar lá com o Jefferson. Então, por isso a gente preparou uma fala do Sérgio primeiro, depois o Celso, né? Depois seria o Jefferson e a Adriana, por último, como financeira. Mas como a Adriana teve um problema de saúde e não está conosco, o Sérgio vai falar do financeiro, do orçamento e um pouquinho já do financeiro, né, para vocês entenderem. Mas o que eu quero deixar para vocês hoje é com bastante tranquilidade, que a Proaf está sempre com as portas abertas, que vocês nos procurem, se ficar alguma dúvida, e com certeza vai ficar na hora de fazer algum projeto, de fazer alguma aquisição, vocês vão ter dúvidas, e que vocês nos procurem. Então, vocês vão conhecer aqui as 3 diretorias, os 3 diretores, a Adriana, que é do financeiro, que também é uma pessoa muito, muito pronta para colaborar quando necessário. Então, que vocês nos procurem, que vocês olhem a Proaf não como um bicho-papão, porque aí o pessoal diz assim, a Proaf que corta tudo. Não, a Proaf não corta, né? A Proaf trabalha com planejamento. Então, a gente está lá para atender vocês, para receber vocês de portas abertas. Vou passar, então, a palavra para o Sérgio, vai dar início, daí falar um pouquinho da DIRORC, do financeiro, né, Sérgio? E que vocês tenham uma boa tarde de trabalho e que a gente possa conversar mais vezes. Obrigada. Boa tarde a vocês, pessoal de Irati também. Satisfação estar aqui participando dessa conversa. Estão me ouvindo bem lá em Irati? Sim. Legal. Então, eu trabalho na DIRORC já faz 10 anos, há 3 anos que eu sou diretor de orçamento, e eu vou falar um pouquinho do setor.
Então, a DIRORC, ela é responsável pela elaboração do orçamento da universidade. O orçamento da universidade, ele faz parte do orçamento geral do Estado. Quando é aprovado o orçamento a nível estadual, ele é aprovado um único orçamento para Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Na verdade, a universidade é uma unidade orçamentária dentro do Estado. Então, a universidade se submete a todas as leis, as regras, as normativas, né, determinadas pela Secretaria da Fazenda. Então, qualquer procedimento que a gente tem de orçamentário, ele é pautado, né, na verdade, ele é fundamentado nas orientações, nas instruções da Secretaria da Fazenda. A programação orçamentária é a liberação do orçamento. Quando o orçamento é aprovado na lei, ele não está imediatamente disponível. Por exemplo, o nosso orçamento o recurso do Tesouro é 10 milhões e 500 mil aproximadamente de custeio. Só que esse recurso ele não está disponível para a universidade. Ele é liberado ao longo do ano. Esse procedimento de liberar o orçamento se chama programação orçamentária. Cada tipo de recurso, por exemplo, recurso próprio, recurso de convênio, tem um procedimento diferente para liberar o recurso. No caso dos recursos do Tesouro, eles bancam basicamente as despesas com estagiário, contratos terceirizados de limpeza e vigilância, e a água, energia elétrica e internet e telefone. E auxílio alimentação e transporte são despesas ligadas ao pessoal da folha. Quem recebe até determinado valor, né, de salário faz jus a um auxílio à alimentação e transporte. Então, basicamente, são essas despesas que o recurso do Tesouro banca. Todos os demais recursos são bancados despesas são bancadas com recursos próprios. E aí os convênios, eles são executados conforme o plano de aplicação. O pesquisador, o professor, eles submetem um projeto a um órgão de fomento, né, aí tem os editais que orientam para a destinação dos recursos, e aprovado o projeto dele, ele é gasto conforme o plano de aplicação do projeto. A DIRORC também é responsável pela análise de despesas em processos licitatórios, né? Todos os processos de compra que envolvem licitação, né, eles passam pela DIRORC para ver se estão previstos no orçamento. Nenhuma despesa, né, na universidade é realizada sem estar prevista no orçamento da universidade. Então, por exemplo, quando é elaborado um projeto, ou seja, um convênio, um recurso próprio, se ele não for institucionalizado, ele não tem como ser executado por ilegalidade. A alocação de recursos e análise orçamentária de projetos. O que é alocar um recurso? Alocar recurso, ele envolve definir uma série de coisas. Definir a unidade orçamentária. A unidade orçamentária é a quem pertence o recurso. Por exemplo, dentro da universidade, cada departamento, cada setor, cada projeto, ele é considerado uma unidade orçamentária. E essa unidade é identificada por um código, né? No caso das unidades administrativas, é um centro de custo, né? Ou no caso de projetos, tem uma codificação própria. Então, compreende a identificação da unidade, o projeto atividade. O projeto atividade, ele é uma identificação feita no plano plurianual. Todo o mandato do governo estadual é definido um plano de governo, que tem um período de 4 anos. No plano plurianual é definido os projetos atividades. A universidade usa 3 projetos atividades próprios aqui, que é o 4124, o 4123 e o 9016. Quando você procede a um pedido de empenho, ele abre um campo lá escrito projeto orçamentário. Nesse projeto orçamentário é inserido um código, que é o projeto atividade que está definido no plano plurianual. Por exemplo, os códigos que tem hoje, eles têm validade até 2019, quando assumir um novo governo, ele vai fazer um novo plano de governo,
que tem duração de 4 anos, essa identificação pode ser alterada. Compreender a identificação das fontes de recurso, ou seja, você vai efetuar uma despesa, tem que indicar quem que vai financiar isso. É o próprio Estado? É um recurso que se arrecadou através do projeto ou é um convênio? Então, através da fonte de recurso é definido isso. E o subelemento de despesa, que é a classificação, né, do item que você está comprando ou contratando num determinado grupo de despesa. Esse elemento de despesa ele tem implicações né, para o setor de compras, por exemplo, determinado nível de gasto vai exigir algum tipo de licitação, pode ser uma compra direta ou dependendo do valor, né, uma outra classificação. Então, as unidades orçamentárias, aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Por exemplo, a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, ela tem um código que é 540.001. Quando você usa os sistemas da universidade, o SGU, eles têm mecanismos de busca, né? Você digita o nome do setor para qual você vai fazer a despesa e ele vai buscar o código. O que é importante, seja num pedido de empenho, num projeto, você sempre vai ter que identificar para quem pertence a despesa, né? É um setor, um departamento da universidade ou é um projeto? Aí você vai ter que preencher esse código. Quem que vai financiar esse projeto, né? Essa despesa? É um recurso arrecadado diretamente do projeto? É um recurso do Estado ou um convênio? E classificar a despesa, né? Através dos subelementos próprios. Tá difícil mudar aqui. Então, aqui eu tenho os projetos, atividades que a universidade utiliza. O principal projeto de atividade, 99% das nossas despesas, vamos usar, é o 4124, que é a gestão de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ele define um programa de Estado, né? Quando é criado o PPA, que é o Plano Plurianual, né? São definidos os programas de governo. Então, ele é definido como um programa de excelência no ensino superior, no caso da Unicentro. Então, sempre quando é feito um pedido de empenho, né, sempre necessário identificar o projeto de atividade. O 9016, por exemplo, a gente só usa para pagamento de PASEP. É um código exclusivo, usado exclusivamente pelo setor financeiro. Existem alguns casos que a gente usa recurso de MCO, que aí é usado alguns códigos diferentes. Por exemplo, o 4151, que é um recurso do Fundo Paraná, mas aí no próprio termo de cooperação, né, das MCOs é definido o projeto atividade que vai ser usado. Tá. Aqui nós temos as fontes de recursos que são usadas, né, atualmente. 100 são recursos do Tesouro, 101 são recursos desvinculados pela Emenda Constitucional 93 de 2016, ele também é um recurso do Tesouro. 250 são recursos próprios. No caso de semanas de estudo, que acho que é o principal foco dos professores, né, que quando vão montar um evento, vocês vão utilizar basicamente o recurso próprio e, em alguns casos, recursos de convênio, principalmente a Fundação Araucária, que é o 284, que é recursos de outros convênios. A fonte 281 geralmente é para financiamento de projetos de infraestrutura ou de alguns cursos da UAB. Então, geralmente não se enquadram em eventos.
Aqui eu trouxe alguns elementos de despesa, né? Quando você vai efetuar um gasto, né, você tem que classificar aquele gasto em algum item de despesa. Principalmente quando vai montar um projeto de extensão, por exemplo, uma semana de estudo. Eu trouxe aqui 4 itens que sempre dão confusão. Por exemplo, gêneros de alimentação. Quando você vai contratar um coffee break, por exemplo, a universidade tem uma licitação, um registro de preço para contratar alimentação, salgadinho, bebida, suco, né, colocar no evento. Esse tipo de item, ele se enquadra em gêneros de alimentação. Geralmente a pessoa, no que enquadra, coloca lá coffee break, tenta enquadrar em serviço, mas na verdade, quando você adquire, né, a alimentação para um evento, ele se enquadra nessa rubrica ali, 3390-3007, gêneros de alimentação. Serviços gráficos. Serviços gráficos enquadra todo o material de divulgação, faixas, flyers, banners, qualquer material gráfico, né? Às vezes tenta enquadrar com material gráfico, não é? Todo item de divulgação, como banners, faixas ou flyers, se enquadram em serviços gráficos. O fornecimento de alimentação, ele se enquadra no fornecimento de tickets, né? Por exemplo, quando você pode contratar junto ao financeiro a emissão de vales de refeição para usar em restaurantes da cidade que são conveniados. Então, esse tipo de item de despesa, ele se enquadra no fornecimento de alimentação. E nós temos a hospedagem. A hospedagem, ela cria bastante confusão com o termo diária. Existe no plano de contas diária. A diária, ela é para servidores da universidade que se deslocam a trabalho para outros municípios. E a pessoa acha a diária do hotel, daí coloca o item diária. Não, diária é um valor em espécie, em cheque, que a pessoa recebe para fazer uma viagem. Geralmente, a pessoa precisa participar de um evento, uma reunião em Curitiba, ele recebe um valor para ele poder pagar a alimentação e a hospedagem lá. Mas no caso, quando você recebe um palestrante na cidade, o enquadramento correto é a hospedagem. Aqui a gente vai falar as fontes de recurso do departamento. Um departamento ele pode obter recursos, né, para sua própria gestão ou para alguma participação de eventos, através de 2 formas. As resoluções ali, a 7 de 2012 e a 193 de 2014, que regulamentam isso. No caso de projetos de extensão, todo o superávit, né, o resultado do positivo ou negativo do evento, ele cabe ao departamento. E 50% do resultado dos cursos de pós-graduação. Por que isso? Até 2015, a universidade disponibilizava para os departamentos uma verba do departamento. Era um valor, acho que R$150 por professor, né, pegava a quantidade de professores do departamento e era uma verba que o departamento podia usar, seja para apresentar algum trabalho, né, algum evento, algum seminário, fazer uma viagem técnica. E, em função de uma crise, né, financeira do Estado, que a partir de 2015, 2016, nós tivemos um contingenciamento brutal de repasses do governo do Estado, esse tipo de recurso de disponibilidade para os departamentos foi cortado. Então, hoje, um departamento, para ter, vamos dizer assim, disponibilidade ou dos professores participarem de um evento, ou mesmo fazer alguma aquisição para o departamento, eles têm que gerar esse recurso. E eles podem gerar esse recurso de 2 maneiras, né? Através de projetos de extensão ou de projetos de pós. Ou seja, ele faz o projeto, conclui o projeto, né, vai fazer o relatório final, o resultado desse projeto ele vai pertencer ao departamento. No caso dos projetos de extensão, a regulamentação diz que a totalidade do recurso pertence ao departamento, e nos casos dos cursos de especialização, metade do recurso. No caso da especialização, 20% fica com o professor coordenador, 30% com o setor de pós e 50% com o departamento, né, de origem que criou o curso.
Como que faz para utilizar esse recurso? Por exemplo, o departamento, né, apurou que tem um determinado evento teve superávit, né, ele quer usar esse recurso. A PROAF fez uma instruçãozinha, tá, inclusive na página da PROAF, como utilizar esse recurso. O recurso pertence ao departamento, então ele tem que ser deliberado em reunião departamental e registrado em ata. Então, para usar esse recurso, você vai montar um processo solicitando a aquisição dele, igual o modelo de compras, o Celso vai explicar esse modelo depois, e vai encartar junto do processo, né, uma cópia da ata em que se deliberou o uso do recurso. Não, esse recurso nós vamos usar para os professores participarem de um evento. Ano passado, por exemplo, o pessoal de fisioterapia usou o recurso para comprar equipamentos para a clínica de fisioterapia. Esse ano, o pessoal do setor de administração usou recurso para trocar todo o piso do setor ali do SESA. Então, mas essa deliberação tem que ocorrer dentro de uma reunião departamental. Aqui eu fiz um apontamento dos principais problemas que a gente tem com os projetos. O primeiro deles, né, que eu enumerei, os prazos. As instruções da universidade, elas prevêem que os projetos tenham, vamos dizer assim, cheguem na PROAF, no mínimo, com um mês de antecedência. O que a gente verifica na prática é que, às vezes, na semana que está ocorrendo o evento, que está sendo tentado formalizar ele. E por que isso é complicado? Por exemplo, quando você monta um projeto, o que você vai fazer? Você vai identificar, olha, esse projeto ele vai ser uma semana de estudo, tal, ela vai usar recursos próprios, ela vai usar recursos de convênio, eu vou vou arrecadar um valor X, eu vou gastar esse valor X em tais rubricas, eu vou, né, contratar diária, vou contratar hospedagem, vou contratar alimentação. O primeiro problema, esse projeto chega muito próximo da realização do evento. Esse orçamento eu tenho que integrar ele ao orçamento da universidade junto ao governo do estado. O que eu faço? Eu pego todos os projetos da universidade, junto eles, né, faço a análise orçamentária deles, e eu tenho que adequar o plano de contas dos projetos ao orçamento da universidade. Caso eu tenha que programar algum recurso ou fazer algum ajuste, eu tenho que formalizar isso via processo para a Secretaria da Fazenda. Isso é um processo que passa pela SET, né? A SET tem que aprovar, a SET aprovando vai para uma análise orçamentária junto à Secretaria da Fazenda e tem que sair uma resolução ou portaria do secretário da Fazenda. É um processo demorado e difícil, porque todo ajuste de orçamento ele depende vamos dizer assim, da boa vontade da Secretaria da Fazenda, que pode ou não conceder, né, aceitar as justificativas para a inserção de dados ou mudança no orçamento da universidade. Então, se o projeto é feito em cima do prazo, primeiro, orçamentariamente, ele não tem como fazer qualquer ação junto à Secretaria da Fazenda, que são sempre ações morosas. Segundo, vai ter problema com o Compras, que o Compras ele tem todo um procedimento licitatório, né, para realizar, né, qualquer aquisição, e depois no setor financeiro, que também tem os prazos, né, de realização de todos os eventos. Então, o principal, na verdade, problema que a gente tem é prazo, porque se você não fizer, seja os pedidos a montagem do teu orçamento, teus pedidos de aquisição dentro dos prazos corretos, inviabiliza a execução dos projetos. E esse prazo que a gente fala de 30 dias antes do evento, é um prazo mínimo para um evento pequeno. Caso seja um evento de grande vulto, talvez seja necessário um prazo maior, porque de repente algumas aquisições vão exigir um processo licitatório mais complexo, um mês pode ser um prazo muito, muito pequeno para ser conseguida a execução deles. Outra situação que a gente
identifica em projetos, né? Cerca de 40% dos projetos de extensão da universidade são deficitários, eles dão full. Então, em vez de gerar recurso para o departamento, eles, na verdade, quando um projeto ele dá deficitário, esse déficit é lançado à conta do departamento, né? Então, a gente tem alguns departamentos, por exemplo, que são tão deficitários, eles gastam mais do que geram de recursos. Porque quando vai se montar o projeto, você superestima a receita. Por exemplo, vou arrecadar lá 10 mil reais no projeto, na semana de estudo. Você prevê gastos de 7 mil, a PROAF libera os gastos antes da arrecadação, porque você vai, por exemplo, fecha a inscrição do evento, às vezes faltando 2, 3 dias para terminar o evento. Então, você nunca vai iniciar um evento já tendo todo o recurso arrecadado. Então, e os gastos, né, eles têm que ser iniciados no mínimo 10 dias antes de iniciar o evento. Isso uma despesa simples, já que tenha registro de preço, tenha, né, já uma prévia contratação. Se você superestimar a tua receita, teu projeto vai com certeza dar deficitário. Outra fonte de problemas que a gente encontra é enquadramento de despesas equivocados, ou seja, no que enquadrar uma determinada despesa, né? Eu citei ali algumas contas que dão problema, que, por exemplo, às vezes a pessoa prevê lá diárias, né, pensando que é uma diária de hotel, e não é. Hotel é hospedagem. Você prevê diárias, você pede um hotel, não, isso aqui não está previsto no teu projeto. Quando você coloca uma determinada rubrica, eu vou analisar essa rubrica junto ao orçamento do governo do estado, da universidade junto ao governo do estado. Fiz todo o procedimento lá de inclusão naquele dado, junto à Secretaria da Fazenda. Daí, não, a pessoa fez o enquadramento errado, aquela despesa não era ali. Aí eu teria que alterar isso, né, fazer o reenquadramento e fazer esse ajuste junto à Secretaria da Fazenda. Então, se você é um projeto curto, né, prazo pequeno, a próprio reajustar, né, rearranjar essa rubrica junto ao governo do estado, ele acaba, às vezes, passando do prazo de execução do mesmo. Então, o correto enquadramento da rubrica, ele é muito importante. E também a existência de despesas não previstas no projeto. Quando você vai montar um projeto, você tem que pensar em todas as possibilidades de despesa, né, possíveis. Porque caso você vá tentar fazer uma despesa não prevista, a pró-reitora, ela vai provavelmente barrar aquela despesa, né? Você, por exemplo, tem a situação, eu preciso usar um veículo da universidade. Se você não fazer essa previsão, quando é analisada uma solicitação de veículo, ela vai ser negada, porque ela não foi planejada. E outra situação que a gente tem se deparado bastante é o trâmite errado. O que acontece? O projeto, quando ele nasce, ele passa por uma deliberação no departamento, que é analisado a parte pedagógica ali do projeto, e aí, feito isso, o projeto tem que ir para a DIRORC para ser analisado, né, para a gente analisar a parte orçamentária. A gente tem notado que do departamento vai direto para o setor. Então, esse é um erro que a gente tem notado bastante comum, né? Tem ocorrido com uma frequência bastante grande. E o que acontece? Quando o projeto vai para a DIRORC, a gente faz o cadastro desse projeto, a gente cria os códigos de acesso a ele, libera acesso para os setores fazerem os pedidos de empenho. Quando é quebrado esse trâmite, né, a gente não fez esses procedimentos, então o projeto não tem existência, né, ainda não foi formalizado dentro da universidade. E aqui, por último, eu trouxe uma síntese das diversos sistemas que a universidade possui. Existe um módulo de projetos. Todo projeto de extensão, ele vai usar esse módulo de projetos.
esse módulo de projetos é um módulo que, entre o usuário e o setor de extensão da universidade, que é a PROEC. Então, quando você cria o projeto ali, as únicas pessoas que enxergam esse projeto é quem está criando o projeto, o coordenador dele, e a PROEC, mais ninguém. Então, o projeto ele começa, para ele andar dentro da universidade, depois de criado, aprovado pela PROEC, ele vai usar o modo de trâmite de documentos. Por exemplo, você cria o projeto lá usando o modo de projetos. A PROAF, ele não enxerga ainda o teu projeto. O único que consegue visualizar ele é o usuário e a PROEC. Ele só é visualizado pela PROAF quando ele tramita pelos, né, por caso, pela DIRORC e pelos demais setores ali. Quando o projeto chega, né, na DIRORC, a gente faz o cadastro dele no modo orçamentário e a liberação de acesso. Após ele ser criado, a gente dá um comando para o setor financeiro emitir os boletos. O que acontece? Quando você vai criar o evento, você entra no site da Corte e cadastra o evento lá no SGE, que é o Sistema de Gestão de Eventos, para os acadêmicos ou outras pessoas da comunidade fazerem a inscrição no evento. Só que ele só é gerado o boleto para pagamento, para inscrição do evento, a hora que a DIRORC aprova o projeto. Então, você cria o evento na página da universidade, a pessoa se inscreve lá, mas não consegue ter prosseguimento, né, na inscrição, enquanto o projeto não tramita. E a gente tem notado esse erro de trâmite, ou seja, o projeto sair do departamento e ir direto para o setor, né, esquecendo de tramitar pela DIRORC, a hora que a pessoa não liberaram a inscrição para o evento ainda. Por quê? Porque ele não teve o trâmite, né, correto ali. Depois do projeto ter sido formalizado, ele vai ter as outras ações, né, que são o início seja das despesas dele. O módulo financeiro, que é caso que quem é responsável do setor financeiro, que é a Adriana, ela não pôde vir, no módulo financeiro é feito o pedido de empenho, diárias, hospedagens e vale-refeição. O sistema, ele exige, né, o sistema financeiro, que os pedidos de empenho sejam feitos no mínimo 7 dias antes né, de ocorrer o evento ali, seja a aquisição ou seja a contratação de uma hospedagem ou do ticket. O único é o ticket que tem um prazo mais curto, dá para fazer até 1 ou 2 dias antes de ocorrer o evento. Todos os demais, eles têm que obedecer um prazo mínimo de 7 dias antes da ocorrência do evento. Daí, além desses sistemas, temos o sistema de materiais e transportes, aí que o Jefferson vai comentar com eles, e o sistema de aquisição, né, que não tem sistema, né, aí é tudo manual. Daí o Celso também vai comentar sobre ele. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre uma... A diária, qualquer servidor da universidade, seja técnico, seja professor. A diária você solicita quando? Você precisa se deslocar da tua cidade de origem. Por exemplo, você vai participar de um evento, por exemplo, apresentar um trabalho científico lá, qualquer, né, em Curitiba, por exemplo, tem um evento lá, um encontro né, do determinado setor lá que você atua, você quer participar do evento. Você pode solicitar a diária. A diária tem uma tabela fixa de valores, né, conforme o local para onde você vai, a quantidade de dias, você vai pernoitar, ali na página da PROAF tem todas essas tabelas com os valores. No caso, para participação de eventos, teria que fazer o uso do recurso do departamento, né, aí teria que fazer essa
Olha, os recursos departamentais até pode, mas tem que ter uma reunião departamental deliberando do uso do recurso do departamento. Alô? Eu posso fazer uma pergunta aqui, Irati? Pode Eu fazer cheguei sim. atrasada porque eu peguei obras na estrada e eu sou de Ponta Grossa. A minha dúvida só, eu vi que você estava falando tem ali o Fundo Paraná, que é o convênio 4151, e tem o 50406, 2018, da Fundação Araucária, que é da liderança e internacionalização da Unicentro. Aonde que está, nessa página que você fala da Proaf, aonde que eu encontro todas as fontes de fomento que a Unicentro tem? Olha, no caso das MCOs, eles não estão dentro do orçamento da universidade. A MCO é uma movimentação de crédito orçamentário. Como que ela funciona? Por exemplo, você faz um termo de cooperação com a SET, né, no caso do Fundo Paraná. O Fundo Paraná, ele descentraliza parte do orçamento do Fundo Paraná para a universidade. E o que a gente faz? A gente só consegue fazer a contratação, a compra e o empenho do recurso. Aí toda a parte financeira de pagamentos, quem faz é o Fundo Paraná. Ele é como se fosse uma descentralização. Aí, no Mas caso, aonde que eu encontro isso? Por exemplo, as fontes de fomento que a Unicentro tem, por exemplo, digamos, atualmente. Quais são as fontes, por exemplo? Existe um local específico onde eu possa ir buscar essa informação? olha, todas as fontes de recurso que a gente tem, elas são, no caso, a fonte do Tesouro, que é a fonte 100 e a 101, e a 132, que é de Ciência e Tecnologia, a 250, que é recurso próprio, a 284, que é recursos de outros convênios, e a 281, recursos de convênios federais. Essas fontes, elas são definidas e são demonstradas no orçamento da universidade, que é aprovado pelo CAD. Inclusive, tem resolução interna aprovando o orçamento da universidade. Ali existe o valor global, né, de cada fonte de recurso e as categorias, seja de folha, custeio, investimento. Não, Agora, oi? Desculpe ter cortado. Não, eu só perguntei porque assim, eu fiquei sabendo, até teve duas viagens que eu fiz utilizando o recurso da Fundação Araucária. E eu não sabia dessas fontes. Então, assim, agora olhando aqui, eu vi que tem o Fundo Paraná, vi que tem outros. Então, pode ser que tenha outros fundos que a universidade tem, e eu gostaria de saber aonde que eu posso achar essas fontes, porque às vezes tem evento, tem projeto que eu quero submeter, e às vezes nem sei que eu posso submeter e tem recurso, entende? No caso da Fundação Araucária, a PROEC, ela possui um convênio, eu até chamo de convênio mãe, porque ele é um convênio gigantesco, ele tem lá 200, 300 mil, que ele é usado exclusivamente para eventos. Aí, como que faz para usar esse recurso? A PROEC lança editais para submissão de projetos. Então tem que olhar a PROEC. E a Propesp, ela tem também um convênio que financia os programas de pós-graduação. Então, todos os pesquisadores que participam dos programas podem também usar esses recursos. Mas tanto num caso como no outro, você tem que conversar com a PROEC ou com a Propesp. Tá, entendi. Então essas são as fontes. É só isso que era a minha dúvida. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Estão ouvindo bem aí? Irati? Mais perto, mais longe? Tá. Meu nome é Celso, eu sou diretor de compras e materiais aqui da Unicentro. Eu trabalho na diretoria de compras já há 15 anos e estou à frente como diretor há 5 anos. Então, vou apresentar para vocês como que é o funcionamento das compras e contratações de serviços aqui da universidade, para vocês terem uma noção aí para quando for precisar utilizar desse sistema.
Então, a função da diretoria de compras é executar as aquisições e contratações de serviços da universidade de acordo com a legislação vigente. Como órgão público, nós somos obrigados a seguir uma série de leis, né, principalmente a lei de licitações e contratos, entre outros, para a gente poder aí fazer as aquisições, utilizar o recurso da universidade da forma correta. Então, todas as compras, todas as contratações de serviço, elas obrigatoriamente passam pela diretoria de compras. Parou de novo. Tá, essa é a página da diretoria de compras. Lá a gente tem algumas informações já das licitações que estão em andamento, a legislação que a gente segue, os processos que estão concluídos, e principalmente lá estão os formulários de pedido de compra e os registros de preços, que é onde vocês podem consultar os produtos que nós já temos pré-contratados para fazer as aquisições. Então, o procedimento para fazer as compras, os formulários que estão disponíveis lá na página, para cada tipo de recurso ou para cada tipo de contratação, tem um formulário próprio. Então, hoje nós temos um para compra de passagens, né, que já vai identificado, no caso de passagem aérea, a companhia aérea, horário, assento. Então, escolhe já certinho quando que vai ser a utilização e o passageiro, né, tanto para passagem rodoviária como passagem aérea. Aí tem o formulário para compra, formulário para serviço e alguns que têm uma tramitação diferente, que são os com recursos de convênio. Então, para fazer as compras, vocês vão preencher o formulário de pedido de compra e esse formulário vai ser protocolado, vai gerar um processo e esse processo vai tramitar pela universidade para autorização, até chegar então na diretoria de compras para que a gente execute essa compra. Esse é o formulário completo, pode passar, Jefferson? Então, na parte superior tem os dados do solicitante, né, quem está pedindo, a unidade administrativa, o ramal e o e-mail, essas informações para que a gente possa aí ter contato com o solicitante no caso de algum problema no processo, alguma dúvida. A fonte de recurso, quando não tem nenhuma fonte e precisa de algum material, normalmente vai ser o recurso próprio, ou do departamento, ou de algum outro setor que libere algum recurso, e na maioria dos casos que a gente recebe lá compras de grande vulto, são convênios, né, esses convênios que o Sérgio comentou, que tem os repasses de recurso, então vai identificado ali o convênio que está fomentando aquela compra. Ali antes ainda tem os itens que vão ser adquiridos, né, então o número do item, ordem sequencial, a quantidade daquele item que vai ser comprado, a unidade de medida do produto que está sendo comprado, isso é um ponto bem importante, principalmente na questão de material laboratorial, que às vezes é em grama, às vezes é em litro, pacote, galão. Então, cada tipo de produto tem uma unidade, já é bom vir especificado. E às vezes as empresas apresentam cotações diferentes dessas unidades. Uns apresentam em litro, outros em galão, outros em ml, então varia bastante. Então, é bom já especificar a unidade de medida do que está sendo necessário para que seja comprado já na quantidade correta da necessidade. A descrição do produto, valor unitário previsto e o valor total. Se for um convênio, o convênio já define um valor para o produto que vai ser adquirido. Então, nesse caso aqui vai o valor do convênio. Ou no caso aí de uma pesquisa de mercado de recurso próprio, opta-se normalmente pelo menor preço para colocar aqui para previsão orçamentária. A descrição do produto, quando é uma compra por registro de preço ou por contrato, que já são formas de aquisição que já estão definidas, pode ser uma descrição bem resumida, né? O produto, a marca e o modelo que está constante lá do registro de preço. Se for uma aquisição que vá para processo licitatório, aí a gente vai precisar de uma descrição bem detalhada daquele produto, porque daí na licitação nós não podemos exigir nem marca, nem modelo, então para que a gente adquira um produto de qualidade, a descrição detalhada é um ponto bem importante para isso. Então, descrever o máximo possível e cuidando para não ter o direcionamento. Aí depois vem a justificativa, né, a motivação e o atendimento ao interesse público, o porquê que nós precisamos comprar aquele produto, né, e a finalidade é o para que nós vamos utilizar o produto. Aí as cotações, então, não tendo registro de preço, não tendo contrato, obrigatoriamente 3 cotações.
né, a gente pede que o solicitante já mande com as cotações, que nós compramos produtos da maior variedade possível aqui na universidade, né? Para todos os departamentos, todos os setores, para pesquisa, para extensão. Então, nós não temos uma equipe técnica suficiente na universidade que conheçam esses produtos. Então, a gente já pede que venham com as cotações para que venha cotado o produto correto que vai ser adquirido, para que não tenha diferença de valores. Protocolado esse formulário, né, ele vai tramitar pela universidade, se for convênio, vai passar para o setor de convênios, para verificar se aquele produto está realmente previsto lá no plano de aplicação, se está dentro do valor, dentro das características, pelo orçamento, para verificar se foi aprovado o orçamento para aquele produto, PROAF para autorização, só então ele chega lá na diretoria de compras para a gente executar. Então, as formas de compra, quando chega o processo lá, nós analisamos valor, produto, quantidade, o convênio ou o que já foi comprado na universidade naquele período, para então decidir uma das formas de compra. A compra que a gente mais utiliza é a compra direta, quando o valor é abaixo de R$8.000. Esse valor é para cada elemento de despesa, para cada rubrica, né? O Sérgio chegou a falar das rubricas. Então, nós podemos gastar até R$8.000 em cada uma delas para a universidade inteira. Né, para toda a universidade. Então, eu não posso comprar 5.000 para um departamento, depois 5.000 para outro. Eu já vou estar limitado a 8.000 para todos eles. A lei estadual facilita um pouco essas compras, porque ela diz que o 8.000 é a cada 60 dias, desde que não seja caracterizado o fracionamento. Se nós sabemos que vamos precisar daquele material em grande quantidade para o ano todo, nós já temos que fazer uma licitação, fazer um planejamento de compra. Quando é um produto que não tinha como nós prevermos a compra, que foi definido com o passar do período e foi surgindo a necessidade, nós podemos utilizar esse artifício, então, de comprar 8.000 a cada 60 dias. O registro de preço, que hoje é uma das ferramentas mais importantes que a gente utiliza para as compras, então nós verificamos quais que são os produtos que mais têm demanda, os serviços que mais têm demanda, e que nós não temos como quantificar de maneira exata ou definir quando que nós vamos precisar daquele produto ou daquele serviço, mas sabemos que durante o exercício da universidade utilizam em grande quantidade. Então, nós verificamos quais que são esses produtos e esses serviços, fazemos um processo licitatório para essa contratação e firmamos uma ata de registro de preço. Nessa ata seria um pré-contrato, onde já está selecionada a empresa, o produto, o valor, o prazo de entrega, então está prontinho para fazer a compra. Selecionando aquele produto, vai ser adquirido exatamente do jeito que está lá. Então, hoje, a forma mais rápida e mais fácil é comprar pelo registro de preço. Os contratos que diferenciam-se do registro, porque daí nós já sabemos a frequência que a gente precisa do produto, né, ou do serviço, já é mais constante, tem uma continuidade, então a gente já estabelece um contrato. No caso do contrato, quando é serviço, a gente já utiliza bastante por poder renovar esse contrato. Então, a gente pode renovar até 5 anos, que facilita bastante para nós lá não ter que fazer vários processos licitatórios. Já o registro de preço, todo ano nós temos que fazer uma nova licitação. As dispensas ou inexigibilidades, é uma previsão em lei, quando eu posso fazer uma licitação, mas tem uma justificativa para dispensar. Aqui na universidade a gente utiliza bastante a dispensa para pesquisa científica. Né? A lei prevê que se o material, serviço for exclusivo para pesquisa científica, nós podemos comprar direto por dispensa de licitação. Nesse caso, nós temos que verificar se a empresa tem a documentação fiscal e fazer a pesquisa de mercado. Então, 3 cotações, justificado que é para pesquisa científica, nós podemos dispensar. E aqui não tem limite de valor, nós podemos comprar material laboratorial, uma quantidade de 500, 1.000, 2.000 reais, ou até equipamentos importados. Hoje a gente está comprando um equipamento de 600 mil reais. Então, nesse caso, nós não temos limite de valor, mas temos que tomar o cuidado de justificar da forma correta, que é exclusivo para pesquisa, e fazer a pesquisa de mercado de maneira correta, comprovar que nós estamos comprando no menor preço. E a inexigibilidade é quando nós vamos comprar um produto ou contratar um serviço que só uma empresa pode fornecer para a universidade. Né? Não existe nenhum outro concorrente no mercado, não existe como concorrerem para comercializar aquele produto, então nós podemos fazer uma inexigibilidade de licitação. Não podendo comprar em nenhuma dessas formas, obrigatoriamente nós vamos ter que fazer um processo licitatório. Então, a descrição detalhada, vamos ter que lançar um edital de licitação, aguardar acolhimento de propostas, verificar recursos, e nesse caso aqui é a compra mais demorada. Aí vai variar entre 2 até 6, 7 meses, dependendo do que é o produto ou da especificidade dele. Então, a compra direta, né, verificado que o preço está dentro lá dos 8.000 reais, que nós não gastamos naquele produto naquele período, nós podemos fazer a compra direta. 3 cotações. Nesse caso aqui, nós já temos que verificar empresas que têm condições de comercializar para a universidade. Então, para poder vender para nós,
a empresa vai ter que entregar primeiro o produto, nós vamos verificar se está de acordo com o que foi solicitado, só então depois é que vai ser efetuado o pagamento. E a empresa tem que colocar o produto aqui dentro da universidade. Então, esses são os principais pontos. Vai ter que ter toda a documentação fiscal em dia, né, para comercializar para a Unicentro não pode estar devendo nenhum imposto. Verificado essas questões, nós podemos comprar direto com a empresa. Chegando o processo lá com essas informações, nós vamos fazer o pedido de empenho direto, então é uma forma de compra bem rápida. O que, em muitos casos, na compra direta é um pouco mais complicado, é conseguir essas 3 cotações e uma empresa que comercializa aquele produto para nós. O registro de preço, como eu falei para vocês, já vai ter uma licitação, já está previsto lá o item, a marca, o modelo, o prazo de entrega, os valores, então é a forma mais rápida aí que nós temos para fazer as aquisições hoje. Aí alguns registros que nós temos disponíveis, né, a gente já deixa alguns equipamentos meio que prontos lá para fazer as aquisições, quando a gente recebe um repasse de recursos, que às vezes tem que fazer a utilização dele com uma certa agilidade. O equipamento de áudio, vídeo e foto, equipamento de informática, que são os mais importantes, né, na parte de equipamentos, móveis, condicionadores de ar, e na necessidade de algum outro produto, a gente pode trabalhar um novo registro de preço. O que utiliza bastante nos departamentos e nos projetos de extensão, nas semanas, é o coffee break, a faixa e banner, que o pessoal utiliza bastante. Antigamente nós tínhamos para camiseta, para outros produtos, mas caiu bastante em desuso, até para baratear a inscrição do pessoal, e a gente não está mais tendo essas demandas. E aí outros materiais que são de uso contínuo da universidade, né, os materiais de construção, laboratorial, gráfico, elétrico, material de expediente, material de limpeza, então todos esses tipos todos os materiais de consumo que a universidade utiliza, hoje a gente compra tudo por registro de preço. O contrato, que nós já temos lá firmado com a empresa também, com valores definidos, hoje o que a gente mais utiliza aqui é o da gráfica, né, qualquer produção gráfica, cartazes, folder, livro, podem ser produzidos aqui na gráfica da Unicentro, verifica o valor ali com o Lorival, que é o diretor, e pode fazer o pedido de compra direto, sem nenhuma cotação, sem nenhuma pesquisa de mercado. Nós vamos fazer um pagamento para uma empresa terceirizada que presta serviço aqui na gráfica e é produzido tudo aqui dentro, né, com qualidade, com agilidade, e o processo se torna bem mais rápido. Então, as dispensas de licitação, nós temos os incisos do artigo 34, então, qualquer um daqueles incisos nós podemos utilizar. Além da pesquisa científica, nós temos outros. No caso de emergência ou calamidade pública, a gente pode utilizar a dispensa. Quando uma licitação não tem interessados, nós podemos dispensar depois, entre outras formas. A de pesquisa científica é que nós mais utilizamos aqui na universidade. A inexigibilidade, como eu falei para vocês, quando não há competição, a gente contrata direto com a empresa. Aí as formas de licitação, só a título de conhecimento, né, são 5 modalidades que nós temos hoje. Convite, tomada de preço e concorrência, que são as licitações presenciais. As empresas mandam os envelopes para nós, é aberto ali pela comissão de licitação. Diferencia uma da outra só por prazo e preço. Então, o limite de cada uma delas, né? Então, convite até 80 mil, tomada de preço até 650 mil e a concorrência acima disso. O convite, que é o mais rápido, são 5 dias úteis de publicação, depois 15 dias corrido e 30 dias corrido. O pregão eletrônico presencial, que é a modalidade que a gente mais utiliza hoje, né, onde as empresas fazem a sua proposta e depois elas concorrem no preço. Elas podem ir baixando o preço durante a sessão. O eletrônico a gente utiliza pelo site do Banco do Brasil e o presencial é feito ali na mesma sala das licitações, então as empresas apresentam suas propostas e fazem seus lances verbais ali durante a sessão. Então, o procedimento de compra é o protocolo do pedido de compra. Depois, como eu falei para vocês, o trâmite para autorização. Depois de autorizado e selecionada a forma de compra, definido quem vai ser o fornecedor e o valor, nós fazemos o pedido de empenho lá pela diretoria de compras. Empenhado pelo financeiro, nós geramos a ordem de fornecimento. Então, nenhum outro setor da universidade pode autorizar uma despesa, né, de compra ou contratação de serviço, além da diretoria de compras. Nós fazemos todo o controle do que é comprado, da forma que é comprado, dos valores, respeitando a legislação, para prestar contas tanto para os órgãos internos, aqui no caso a controladoria e a auditoria, como o externo, que é o Tribunal de Contas, que todo mês está aqui nos visitando, verificando todos os nossos processos estão legais. Então, por conta disso, nós controlamos todas as compras por lá. O fornecedor só é autorizado a nos fornecer, né, tendo essa ordem de fornecimento efetuada pela diretoria de compras. Quando nós geramos essa ordem de fornecimento, é comunicado tanto o solicitante, para ter conhecimento que aquele processo já está na fase de conclusão, e a empresa, para que ela já providencie a entrega do produto. Depois disso, o produto é entregue no almoxarifado central, que é o setor do Jefferson, lá, que ele chefia. Esse produto é conferido para verificar se está de acordo com o que foi contratado com a empresa. Só então o produto é destinado ao solicitante e a nota fiscal é encaminhada para pagamento. Então, o processo de compra hoje, ele é
é um processo físico, né? Nós não temos um sistema, é necessário esse protocolo, então ele vai ter um trâmite de um processo para autorização, vai ser verificado todas as informações no processo, então sempre é bom preencher todos os dados ali para que esse processo não pare em nenhum setor ou não tenha que retornar para complementar a informação. Depois disso, selecionamos o método de compra, né, a compra direta, o registro de preço, dentro dos que eu falei para vocês, pedido de empenho e ordem de fornecimento. Então, nós temos que seguir todas essas regras aí, esse ritual, para que a gente possa executar a compra. Jefferson. Alguns casos excepcionais, né, nós podemos indicar a marca e modelo em algumas situações, quando é um acessório de um equipamento, ou quando é uma padronização, né, nós já temos, por exemplo, 5 equipamentos da mesma marca e do mesmo modelo, precisamos de mais um equipamento para complementar aquele grupo, e para que tenha resultado igual tem que ser a mesma marca, então desde que justificado nós podemos utilizar, mas regra geral não se indica a marca ou modelo. A importação direta, né, nós temos o benefício da isenção de impostos para importar equipamentos, materiais, então nós podemos fazer esse tipo de aquisição diretamente aqui na universidade, sai bem mais em conta do que comprar em mercado nacional. A seleção de companhia aérea e hotel, que é uma forma que que é previsto em lei, que nós podemos escolher, né, não é necessário fazer várias cotações, nós podemos simplesmente olhar qual que é o melhor horário, o melhor roteiro, a melhor situação de compra e escolher diretamente o hotel ou a companhia aérea. Então, os pontos importantes para o processo de compra, como ele é físico, né, vocês podem acompanhar ele pelo SGU protocolo, ele vai gerar o número do protocolo e vocês podem verificar a tramitação desse processo na universidade. As consultas, infelizmente, só via telefone, né, ou e-mail, podem entrar em contato lá com a diretoria quando o processo estiver lá. A descrição detalhada do produto, quando for para licitação, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. As cotações efetuadas corretamente, nós recebemos bastante lá processos, o pessoal cota em sites de internet. É a forma mais fácil que a gente tem de verificar o preço hoje, mas infelizmente a universidade não tem condições de comprar em sites nesses locais. Então, acaba inviabilizando o processo de compra, porque normalmente lá é bem mais barato, aí a gente não consegue uma empresa que consiga aquele preço, a empresa não entrega ou não faz a entrega para depois receber o pagamento. Então, a cotação na internet ela é válida para justificar um menor preço de uma outra empresa ou para quando nós vamos fazer o processo licitatório, né? Aí a gente pode usar aquilo lá como uma média de valores e pode ser utilizado no processo, mas para compra imediata, por dispensa de licitação ou por compra direta, tem que ter uma empresa que comercialize para a universidade. Então, a autorização da entrega ou prestação do serviço, só com a ordem de fornecimento, e o que é muito importante é que, assim que vocês saibam da demanda, já efetuar o processo de compra, com a maior antecedência possível. É isso que, às vezes, inviabiliza muitos processos de compra, né? Às vezes o pessoal deixa, a semana de estudos lá vai começar na segunda-feira, deixa para pedir na quinta-feira ou na sexta-feira anterior, achando que pedindo no dia já vai conseguir. Felizmente, como a gente tem que seguir todas essas regras, nós precisamos de prazo para conseguir fazer todo esse procedimento, então a maior antecedência possível fazer os pedidos de compra. O sistema de compras atual, como eu falei para vocês, é o processo e trâmite físico, acaba gerando bastante retrabalho em todos os setores por onde passa esse processo, porque existem uma série de controles, orçamentário, financeiro, questão de valores também para respeitar os valores legais. Então, em cada setor que esse processo passa, ele vai gerar o pessoal vai gerar um controle, né, isso é tudo feito manualmente, acaba gerando bastante retrabalho para nós, para o orçamento, para a Corcap, para a PROAF, então, infelizmente, é um procedimento assim, bem arcaico ainda. E, com isso, a gente não consegue gerar relatórios com exatidão, né? Às vezes, a gente tem que ficar ali um dia inteiro ou mais que isso para fazer um relatório de um convênio, de um projeto, buscando informações em diversos locais. Nós temos já faz alguns anos um projeto de sistema informatizado, né? Verificamos nas outras universidades o funcionamento do sistema deles. Infelizmente, aqui a gente ainda não tem condições de ter um sistema, que seria um pedido todo no sistema e que poderia ser aprovado em questão de minutos, né, chegar para nós lá com bastante agilidade, não teria esses processos tramitando pela universidade, o processo de aquisição seria bem mais ágil, todos os envolvidos teriam conhecimento já imediatamente quando do protocolo do processo, e nós poderíamos gerar bastante informação, relatórios para verificar todas as compras, ou como está o andamento de um projeto específico. Infelizmente, ainda nós não temos nem perspectiva de ter um sistema aqui na universidade. Os contatos lá do nosso setor, então a recepção, ali o ramal, né, o oficial de documentação é quem cuida das dispensas de licitação e importação,
compras, que é o Cícero, que são a parte de compra direta, essas que são com as 3 cotações de compra do menor preço, registro de preço e contratos, a equipe de licitação, o setor de entregas. Então, independente de quem está fazendo a compra, nós temos uma pessoa específica só para cuidar das entregas, a partir da ordem de fornecimento, só ela é quem cuida desse procedimento, né, entrar em contato com a empresa, verificar prazo, e o meu ramal, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá com a gente sempre pede que na dúvida, ali na hora que for, de repente, a primeira vez que vai fazer um processo, a gente está lá disponível para vocês, para orientar, verificar todos esses dados novamente, verificar a fonte de recurso, essa questão orçamentária também que confunde bastante, na qual rubrica vai, na qual não vai, da onde que vai sair o recurso. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, nossa equipe está lá à disposição, né? Podem entrar em contato com a gente. Perguntas? A diretoria de compras? Entrando pelo saguão principal ali, o primeiro corredor à direita, a segunda porta à esquerda. Sabe onde que é a comunicação? O setor de comunicação da universidade? Na frente. É no primeiro corredor à direita ali na entrada principal. Isso, antes da caixa. Ali naquele corredor, todo o corredor é só o compras e a caixa, do lado esquerdo. Bom, pessoal, então boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jefferson Carraro, eu respondo hoje pela diretoria de patrimônio, que cuida tanto do setor de patrimônio, propriamente dito, como o almoxarifado e o setor de transportes. Então, vamos rapidamente aqui tentar passar para vocês um pouquinho do que é o nosso trabalho lá. Não é diferente do setor do Sérgio, do Celso e da Adriana, né? Orçamento, compras e financeiro. O patrimônio também segue a legislação estadual e federal. Então é bem burocrático alguns dos nossos trâmites lá. Inicialmente eu passo para vocês aqui a página da diretoria de patrimônio, lá a gente tem algumas informações que vocês podem consultar. Então é www.unicentro.br/dirpat, DIRPAT. Ali, além de algumas informações, legislação, alguns formulários, a gente tem os contatos também, algumas dúvidas frequentes que podem ajudar vocês. Então, o que a diretoria de patrimônio faz? Ela é responsável pelo recebimento, tombamento, movimentação e controle patrimonial, solicitações e retiradas de bem de consumo e também o setor de transporte. Vamos por partes. O que é o recebimento? O recebimento é o ato realmente de receber os materiais que foram adquiridos na universidade. Aí entra mais uma vez a importância da descrição detalhada e bem feita no pedido de compra, porque o nosso recebimento, a nossa conferência nesse material que chega vai ser em cima do pedido. Então acontece muitas vezes o pedido não ser bem elaborado. Como assim não ser bem elaborado? Vocês querem comprar uma cadeira dessa maneira, mas o pedido sai não comprando uma cadeira como essa, né? Não tem os braços, alguma coisa assim. Então a nossa conferência vai ser em cima do pedido. Mais uma vez entra a importância do pedido bem feito, uma descrição bem detalhada. Tá? O tombamento é o ato de colocar uma plaqueta, de registrar esse bem no sistema de patrimônio da universidade e do estado. Então a gente chama isso de tombamento. Após o tombamento, a conferência e o tombamento, é que a nota é encaminhada para o financeiro para efetuar o pagamento da empresa que nos forneceu esse equipamento ou bem. Movimentação e controle patrimonial. Então, todos os órgãos, federal, estadual e municipal dependem de um controle do seu patrimônio. Não são coisas jogadas ao léu. É diferente do nosso patrimônio, em particular. Eu não posso movimentar um bem na universidade, eu não posso estragar um bem na universidade sem responder por isso. É óbvio que tem todas as questões de uso, da maneira correta de se utilizar, o desgaste do equipamento. Então não é assim, quebrou uma cadeira, eu vou ter que pagar por ela. Não, mas a gente tem que prestar contas desse patrimônio, não só para os órgãos internos, mas também os externos. Então a gente responde pela movimentação e controle patrimonial.
Eu não sei se vocês já enfrentaram no ano passado, há quanto tempo que estão na universidade, um inventário. Anualmente a gente tem um inventário de bens, que é o quê? Cada setor, né, que responde pelos bens que estão ali colocados, faz um relatório desses bens. A gente encaminha um formulário com tudo que está registrado naquele local, e o responsável pela guarda desse bem, que no caso o chefe do departamento, o chefe do setor, confere se está tudo lá, informa o que está acontecendo, para a gente manter esse controle atualizado. É óbvio que é muito difícil se controlar um patrimônio da universidade inteira. Imagine que uma cadeira movimenta de uma sala para outra como quase que sozinha, parece que tem pernas que se movimentam, no caso da cadeira, né? Mas, infelizmente, então é muito difícil a gente ter esse controle, justamente por ter um sistema também ainda muito arcaico. Nós temos um controle lá, mas nós não temos nada em tempo real. Então, o chefe do departamento, o chefe do setor não consegue, em tempo real, visualizar o bem que está sob a sua posse e destinar ele para algum outro lugar. É também um sonho de consumo, aí, como o Celso tem no Compras lá, que a gente consiga um sistema que atenda essa demanda. Solicitações retiradas de bem de consumo. Então, além do patrimônio, a gente também atende a todos os bens de consumo, ao material de expediente, a material de manutenção, tudo é controlado pelo almoxarifado central. Tudo chega ali para a gente faz a conferência, o que é destinado imediatamente aos setores, assim é feito, senão fica sob a guarda do almoxarifado para ser utilizado conforme as solicitações. Logo na sequência a gente vai passar para vocês ali rapidamente qual que é o sistema de pedido. Né? E o setor de transportes também, que a gente controla tanto as viagens, as movimentações internas dos veículos, quanto a manutenção dos veículos. Então, lá na nossa página, rapidinho, então, né, a gente tem algumas das leis da legislação que a gente tem que seguir. Então, são leis estaduais, o regimento interno, agora até tem uma nova regulamentação que foi aprovada esse ano, no âmbito estadual, que a gente vai ter que encartar aí e também voltar a seguir. Voltando a falar do patrimônio, então, né? Mas então, peraí, você me disse que não tem um sistema automático de controle. Eu não consigo informar a diretoria de patrimônio que um bem, uma cadeira, um computador saiu do meu setor. Como a gente não tem isso ainda informatizado, a gente utiliza no formulário físico, né? Esse formulário, ele é bem explicativo, mas você vai colocar qual que é o setor responsável por esse bem. Então, o Sérgio tem um computador lá que acaba não estar mais utilizando por algum motivo, ou porque está ocioso, ou porque já não atende mais a demanda do setor. Então ele vai informar ali o motivo da transferência e para qual setor ele está indo. Né? O que acontece? Esse formulário tem que tramitar. Coleta a assinatura não só de quem está transferindo o bem, mas também de quem está recebendo e, por fim, da diretoria de patrimônio. Porque é interessante que no momento da transferência do bem, a pessoa que está passando esse bem adiante tem um comprovante de que esse bem foi encaminhado, o setor que está recebendo tem que dar ciência de que recebeu esse equipamento, e por fim a gente dá também uma conferida nesse formulário para informar, sabemos que ocorreu a transferência e vamos fazer a mudança no sistema. Esse é o módulo de materiais que o Sérgio citou antes, e eu falei também um pouco tempo atrás, onde vocês vão pegar a requisição de materiais. Né? É muito simples, esse sistema deve estar instalado em todas as máquinas da universidade praticamente. Normalmente quem faz esse trabalho é o secretário do departamento, mas vocês precisam de papel, de caneta, alguma coisa para utilizar nas aulas ou no próprio departamento, as solicitações têm que ser feitas através desse sistema. É bem explicativo a aba da requisição de materiais, até nem trouxe ela aqui para vocês, porque ficava muito pequeno na tela, ficava difícil de ver, mas é autoexplicativo. Você vai lá, vai buscar o que você quer, papel, caneta, ele vai te dar as opções que a gente tem disponível e vai ser encaminhado para aprovação. Essa é a solicitação de veículo. Né? Então, pegando até um pouco do gancho que a professora questionou se pode utilizar pedido de áreas, os veículos também existem algumas regras para pedido. Não é, eu vou para Curitiba apresentar um trabalho que eu posso utilizar o veículo da instituição. Também depende de ter orçamento. Depende de estar previsto, utilizar a verba do departamento. Né? Não é para todas as solicitações, todos os casos que são atendidos. É óbvio que para fins institucionais, vai representar a universidade em algum caso, alguma situação, isso vai ser encaminhado também para aprovação e a gente vai destinar o veículo para esse fim. Volta só um pouquinho, Celso. É bem importante, pessoal, vocês motivarem a viagem. Isso é uma coisa que a gente encara um pouco de dificuldade. Então você vai informar quando você vai, para onde vai e o motivo. E muito importante também, talvez mais ainda, é acompanhar esse pedido.
porque o sistema não te dá uma devolutiva, se foi aceito ou não. Então é muito comum, às vezes, as pessoas fazem um pedido, chega para o pessoal do departamento e pede, eu preciso ir para tal lugar. Era uma viagem justificável, teoricamente seria atendido, mas também nós temos uma quantidade limitada de veículos e de motoristas. Em algumas solicitações não pode ser atendida a viagem por esse tipo de situação. E a pessoa faz o pedido, não acompanha mais, chega no momento da viagem, vai esperar o carro não está lá. A responsabilidade de acompanhar o pedido dessa viagem é de quem fez a solicitação. Eu acredito que vocês possam imaginar que o volume de pedidos é bem grande. Seria inviável, a gente teria que ter uma pessoa exclusivamente dando retorno para essas pessoas. E o sistema, no caso de solicitação de viagens, é automático. Você entra lá, consulta e vê se o seu pedido foi aprovado ou não. Na página, como eu disse, a gente tem um campo de dúvidas frequentes, porque são solicitações bem comuns. Caiu a plaqueta de uma cadeira, o que eu faço com isso? Ali a gente tem a informação. Aí você vai coletar, vai ligar no departamento de patrimônio e a gente vai lá recolocar essa plaqueta ou tombar novamente o bem se for preciso. Então, peço que vocês, qualquer dúvida, acessem lá, entrem em contato com a gente que a gente vai estar tentando dar um suporte. Por fim, passo para vocês, bem rapidinho, minha apresentação aqui, os nossos contatos. Então, o e-mail da nossa diretoria lá, o ramal das pessoas que respondem por cada setor. Então, eu atualmente respondo pela diretoria, o Mário é o responsável pelo almoxarifado, então, se eu tiver alguma dúvida sobre o código da solicitação que eu quero fazer, do papel, da caneta em específico, o Mário vai estar lá para atender vocês. O Alex, que é responsável por todo o recebimento e encaminhamento das notas. O Fernando, que hoje responde pela divisão de patrimônio. E o Antônio Carlos, que é o chefe do setor de transportes. Alguma dúvida, pessoal? Em Irati também não? Então, pessoal, é o seguinte, aproveitando, agradeço a vocês de ter nos ouvido aqui nesse período. A professora Eliane teve que se ausentar e não vai retornar para fazer o fechamento, mas eu coloco não só o meu setor, mas a PROAF inteira à disposição no caso de dúvidas, que a gente sabe que as dúvidas surgem quando a gente vai efetuar o trabalho, quando vai fazer um pedido de compra, quando vai fazer uma solicitação de veículo, é nesse momento que a dúvida vai vir, mais forte. Então a gente está à disposição para qualquer situação que vocês necessitem da gente. Mas obrigado a todos.